A gente continua falando de trânsito. Hoje é dia 29 de julho e as empresas de transporte por aplicativo que atuam em Teresina ainda não se cadastraram. O prazo final é até amanhã, dia 30. Sobre o assunto, recebemos aqui em estúdio a gerente de licenciamento e concessão da S-Trans, Cíntia Machado, com ela que nós conversamos a partir de agora. Cíntia, boa tarde, seja muito bem-vinda. Que informações são essas que as empresas devem prestar à Prefeitura? Essas informações são principalmente a constituição da empresa, né? Então vai precisar apresentar o CNPJ, certidões negativas, informações referentes à constituição da empresa. E a empresa também é responsável por apresentar as informações dos motoristas, dos veículos. Então ela vai apresentar inicialmente uma listagem de todos os motoristas e veículos que estão cadastrados, desde quando estão cadastrados, de início essa informação, e passar todos os dados que os motoristas vão precisar passar para ela. Por exemplo, o motorista ele vai ter um veículo, informar o tipo de veículo, sua carteira de habilitação, se está com curso, apresentar o curso, certidões criminais também são solicitadas. Então, essas informações os motoristas vão precisar passar para as empresas e as empresas vão passar para a S-Trans. Quais são os prejuízos da não informação por parte das empresas, Cíntia? A partir do momento, a gente está adiando o prazo, né, porque as empresas não compareceram, com toda a documentação pronta, a gente sabe que muitos dos motoristas, eles não possuem um curso, então é algo que está dificultando esse prazo, né, está precisando de mais tempo para eles fazerem o curso e apresentarem. Então, a gente está dando cerca de 30 de agosto, eles vão apresentar prazo final, para apresentar todas as informações das empresas e dos motoristas com veículos, e após isso a gente vai ter um prazo para analisar, as empresas estão de acordo, os motoristas também estão todos regulares, eles apresentaram todas as documentações. Quando apresentar esse prazo final, cerca de 20 ou 30 dias depois, a gente vai passar a fazer a fiscalização. E essa fiscalização incide fiscalizar o veículo. Se ele não tiver cadastrado, ele pode ser enquadrado na lei que coloca ele como transporte irregular. Irregular, né? Transporte clandestino. Ah, ok. É importante a gente falar sobre esse assunto mais uma vez, porque foi O pessoal que trabalha com aplicativos aqui em Teresina pediu muito essa regulamentação na realidade. Eles queriam que este assunto fosse feito, que essas informações fossem prestadas para uma questão de mais segurança também dos passageiros e, é claro, daqueles que trabalham com essa questão dos aplicativos aqui em Teresina. Vale lembrar que nós temos aproximadamente 3 grandes empresas de aplicativos que trabalham, que ofertam este serviço aqui na capital do estado do Piauí, e é sobre isso que nós continuamos a falar agora com a Cíntia. Quais são os principais pontos dessa regulação, Cíntia? O que você pode falar para a gente um pouquinho dessa necessidade da Prefeitura de ter essa maior proximidade com as operadoras? Essa questão, tudo começou com a questão da lei federal, que regulamenta, que coloca como necessidade da população, então, um novo serviço, a gente chama de transporte de passageiro, transporte privado de passageiro. Né? A gente tem o táxi, que é o transporte público, e a empresa seria o privado. Então, a partir desse momento, a gente tem que fazer o nosso cadastro na prefeitura, para a gente conhecer as empresas, fazer uma fiscalização também, é uma prestação de serviço, então elas estariam cadastradas na prefeitura, para cada uma pagar também o seu devido imposto. Tudo isso é levado em consideração também para a gente ter uma informação mais uma informação sobre mobilidade urbana, então a gente conhecer como está a população de Teresina está se locomovendo, porque a partir desse momento, por exemplo, a gente vai receber futuramente informações de destino, origem de destino, não identificação do usuário, mas entender um pouco como a população se locomove dentro da cidade. Então isso também é muito importante para a gente fazer futuros planejamentos na cidade. Não é a primeira vez que o prazo, como você me falou, estava sendo estendido. Eu queria saber de você, há uma preocupação por parte da Prefeitura das empresas não disponibilizarem esta informação? O prazo pode ser estendido mais uma vez? A gente acredita que com esse prazo final, eles consigam apresentar todas as informações. A lei é do ano passado, do final do ano passado, a regulamentação é desse ano e com isso a gente deu 60 dias para eles apresentarem a documentação. Várias empresas se apresentaram, a S-Trans, solicitando informações, esclarecimentos, muitas dúvidas. É algo novo, a gente sabe que vai surgir muitas dúvidas também por parte dos usuários, como das empresas. Então a gente acredita que agora, com esse prazo final, eles se apresentem. Vale a pena destacar de que nós estamos falando de um cadastramento das empresas para com a Prefeitura, mas como que os motoristas podem ajudar, ou não sei se criando por assim, é um termo meio
complicado, mas pedindo para que as empresas possam enviar suas informações. É uma garantia também para eles, não é isso, Cíntia? É algo até importante esclarecer, porque muitos motoristas estão indo diretamente para esse trânsito. O cadastro não é do motorista, é o cadastro da empresa. Né? A lei é bem clara, ela fala que é o cadastro da empresa. Então, se aquela empresa está solicitando que você vá se locomover a esse trânsito, entre em contato com a empresa, passe as informações, cobre que as suas empresas se cadastrem, porque a partir do momento que elas não se cadastrarem, não tem impedimento você pode se cadastrar daqui, sei lá, uma nova empresa pode surgir e se cadastrar daqui 6 meses, mas se ela não se cadastrar e ela não se regularizar, ela vai estar operando de forma irregular. Então, é importante que ela se cadastre o mais cedo possível para a gente analisar os dados e liberar a sua operação. Eu sei que esse cadastramento vai ser uma forma mais segura de se ter um panorama acerca deste mercado aqui em Teresina. Mas até o exato momento, que tipo de panorama vocês têm acerca desta realidade? Você tem mais ou menos uma ideia de quantos teresinenses se dedicam a esta atividade? A gente recebeu poucas informações das empresas. A Prefeitura solicitou ano passado, ainda na época da discussão sobre a questão da lei, como seria vários pontos regulamentados, e a gente enviou um ofício para todas as empresas que estavam operando naquele momento. A gente recebeu só parcialmente as informações. Algumas responderam que não poderiam dar todas as informações, algumas responderam que... Alegando sigilo, seria isso, Cíntia? Alegando sigilo, algumas empresas maiores, mas algumas passaram também todas as informações que a gente solicitou, quantidade de pessoas. Na época, a gente teve informações de 4.000, mas eu acredito que hoje já esteja mais e não foram todas as empresas. Então, a gente está esperando que ela se cadastre para a gente ter todas as informações, para a gente ter uma noção exata de quantas pessoas estão transportando. A gente escuta que estão 8.000 a 10.000, mas não temos esse dado oficialmente na Prefeitura. Que será mais próximo, mais fácil de se obter a partir do cadastramento. Com certeza. Nós conversamos com Cíntia Machado, ela que é, deixa eu ver aqui teu cargo, gerente de licenciamento e concessão da Estran. Cíntia, muito obrigado pela sua participação. Acho que fica apenas um aviso muito necessário de que é o cadastramento das empresas, não dos motoristas por aplicativo. Boa tarde para você, muito obrigado e volte sempre.